Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Yoga na Federal, que é um projeto de extensão, um projeto social vinculado ao UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Recife, onde a gente tenta, de certa maneira, articular a transformação do yoga com a transformação pela universidade nesses temas que a gente pretende que sejam relevantes para o nosso tempo, né? Para que a gente possa ajudar a articular e formar essa rede de solidariedade, essa rede de pessoas interessadas em transformação e no contexto no que a gente vive, também interessados em resistência, né? Especialmente resistência política. Hoje vai ser um prazer muito grande receber a ativista Daisy Rodrigues para a gente falar sobre um tema super importante, contemporâneo, que afeta a todos, né? Que é a luta antirracista, né? Tentar entender o que é racismo individual, racismo estrutural, como afeta o nosso cotidiano, e como pessoas privilegiadas, é sempre muito importante a gente ver como a gente pode lutar, né? Como dar a nossa contribuição nessa discussão, né? Mesmo a gente não sendo racista, é importante que a gente ativamente seja antirracista e participe dessa luta para promover mais igualdade. A Daisy já entrou, deixa eu tentar convidar. Eu estou convidando a Daisy, ela está conectando. E aí, muito bom. Olá, boa noite. E boa noite, Daisy. Um prazer conhecê-la, né? Infelizmente, por conta da pandemia, eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Eu acompanho Isso, você, prazer também. acompanho os seus canais e o seu ativismo, a sua presença nas redes, aprendo com seus posts também. E como a gente tenta fazer essa articulação, né, no melhor espírito da filosofia africana do Ubuntu, que a gente vai falar também um pouco nessa live, tentar montar mais pontes, né, e articular mais e menos muros, né, para que a gente possa se fortalecer mutuamente, né, nessa Isso, reciprocidade. Daisy, muito com obrigado certeza. pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Vai ser muito legal, assim, uma honra poder recebê-la, a gente ouvir você um pouco e aprender com a sua experiência no ativismo. Eu acho que conta comigo, conta com o nosso projeto. A academia e a universidade estão abertas. Isso aqui é um primeiro passo para a gente tentar montar mais pontes entre a academia e fora dos muros da academia. Eu acho que você vai ser uma figura muito importante também para o nosso projeto, né? Então, seja bem-vinda. Ai, que coisa. Obrigada, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer mesmo por, por essa parceria, né? Por vocês sempre estarem compartilhando os conteúdos que a gente produz na página, né? Na página agora da consultoria Ubuntu. E o quanto isso é importante, né? Porque, de uma determinada forma, o conteúdo que a gente produz pode não chegar para todo mundo, nem que se interessa pelo tema, nem que de fato tem dúvidas. E vocês estarem compartilhando esse conteúdo na página de vocês faz com que chegue a muito mais pessoas. Então, obrigada pela confiança de estar compartilhando na página o que a gente produz. E a gente fica muito feliz, porque o objetivo vai sendo atingido, né? A gente vai recebendo feedback, a gente vai recebendo pessoas que de fato estão interessadas em aprender sobre isso, Muito, e é muito gratificante. Então, muito obrigada. Já começar aqui agradecendo. sim, claro. A gente está junto nessa luta. Eu acho que é muito importante. A gente está vivendo muitas derrotas durante muito tempo, né? Derrotas seguidas em setores mais progressistas. Eu acho que é muito importante. Eu acho que, assim, eu estava meio cansado de lives também. Eu acho que também em função da minha atuação, aulas, né, remotas na universidade. Mas eu estava conversando com a Rochelle, que também minha companheira que também coordena esse projeto de extensão na universidade junto comigo.
é o momento da gente aparecer, né? Assim, eu acho que é o momento da gente estar na rua, assim, né? Confinamento mais na rua, no bom sentido. É o momento da gente se articular, de criar redes de solidariedade, de a gente se fortalecer mutuamente e criar esses canais de conversa, de troca de ideia, basicamente para a gente aprender também com as experiências uns dos outros e não ficar isolado, né? O que é o pior, que torna a gente mais vulnerável e mais frágil a esses ataques autoritários e conservadores, reacionários, Isso. que a gente, de regresso que a gente está vivendo loucamente nesses. Então, basicamente é isso. Eu gostaria de ouvir você. Você pode falar um pouco da sua trajetória, Deise? Eu acho que é importante, assim, como mulher negra no Nordeste, ativista, resistência política, atuação ativista, né? Eu acho muito importante. Você pode falar um pouco sobre a tua trajetória, sobre Claro. seus projetos de agora também? Ai, claro, claro, com todo prazer. E essa tua fala, ela é muito importante, antes de que eu fale um pouquinho da minha trajetória, que o quanto é importante a gente não silenciar, sabe? Porque quando a gente silencia, a gente meio que se torna conivente com tudo de errado que vem acontecendo, né? Porque tem inclusive uma frase de Desmond Tutu que ele diz: quando a gente silencia em casos de opressão, em caso de injustiça, a gente se coloca ao lado do opressor. Porque esse silenciamento, ele acaba sendo uma conivência e dá mais forças para que quem está fazendo isso, para quem está oprimindo, para quem está discriminando, ele ganhe legitimidade. E isso, inclusive, é uma estratégia do racismo, por exemplo, é uma estratégia de diversos sistemas de opressão que só começam a modificar alguma coisa ou a sentir quando a gente não silencia mais, né? Então, enquanto a gente silencia, isso vai se propagando e reproduzindo de uma forma que depois a gente não tem mais controle. Então, esse não silenciamento é muito importante e colocar a cara mesmo, né? Na luta, não só na luta antirracista, como contra todas as injustiças que acontecem no mundo e que está tão forte nesse momento. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, para quem não me conhece, tem várias pessoas aqui que podem não me conhecer, eu me chamo Deise Rodrigues e eu sou pedagoga de formação. Eu sou formada em recursos humanos também, tenho mestrado em educação. Eu sou mãe, e aí esse fato de ser mãe é muito determinante na minha vida, né? Que tudo que eu faço hoje, ele deriva da maternidade. Então, eu só comecei a pensar e a me colocar mais na linha de frente, especificamente da luta antirracista, a partir do momento que eu fui mãe. E os meus filhos, eles são negros e começaram a passar, principalmente o mais velho, por situações de discriminação na escola. E aí isso fez com que eu me revisitasse enquanto uma mulher parda. E a gente sabe o quanto que é complexo falar sobre se autodeclarar negro numa sociedade como a nossa. E o fato de eu ser uma mulher parda e não ter o tom de pele escuro, não ter os traços negroides mais acentuados, ou seja, não ter as características que um negro retinto tem, como o cabelo crespo, como o nariz mais largo, isso faz com que a gente que tem esse tom de pele, a gente passe meio que despercebido, ou a gente sofra o racismo em uma medida muito diferente, em uma medida muito mais sutil, muito mais velada. Então, eu só vim reconhecer e começar a estudar e me aprofundar a respeito do racismo quando eu vi os meus filhos, que aí já são negros retintos, que já são negros que têm um tom de pele mais escuro e os traços mais fortes, começaram a passar por essas situações. E aí é a partir desse momento que eu me reconheço e me autodeclaro enquanto uma mulher negra, porque antes eu não tinha esse entendimento, e isso, inclusive, é algo que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Ainda tem muitas dúvidas do que se eu me encaixo no grupo do branco, se eu me encontro no grupo dos negros, e o pardo, ele meio que fica nesse dilema, né? Porque eu não sou tão branca, tão clara ao ponto de ser branca, e também não tenho uma pele tão escura ao ponto de ser considerada negra. E aí esse dilema é um dilema que os pardos passam muito. Então, a partir desse momento, eu me debruço para montar um projeto que é o Ubuntu, né, que tem como principal objetivo combater o racismo na sociedade.
E aí, nesse caminho, eu encontro a Academia de Líderes Ubuntu, que logo quando eu comecei a fazer o projeto a respeito de racismo, eu me questionava se eu preciso montar um projeto em que eu tenha uma base de não incutir nos meus filhos ódio, porque o sistema racista, ele faz com que você tenha raiva, ele faz com que você tenha ódio, e esse ódio, principalmente, é contra você mesmo, porque você não faz parte do padrão que é estabelecido na sociedade. Então, você não faz parte do padrão estético, você não faz parte do padrão intelectual, você não faz parte do padrão moral. Então, o primeiro movimento do racismo é um ódio contra você mesmo. E depois você acaba nutrindo ódio pelo sistema, pelas pessoas. E eu precisava de uma base que eu não incutisse ódio nos meus filhos. E aí é onde eu encontro a filosofia Ubuntu, e que traz essa Nelson Mandela, Luther King, que foram ativistas e referências mundiais que lutaram contra o racismo através da não violência. Muito bom. Então, eles se tornam... Que é uma categoria Oi? do yoga, né? Que é a não violência, Isso. que é uma categoria do yoga, né? A gente se encontra. Exatamente. Então Exatamente. você conheceu a Academia Ubuntu depois do teu projeto já estabelecido? Isso. Olha que interessante. Depois do projeto. E aí enquanto eu pesquisava sobre a filosofia Ubuntu, eu encontrei a academia. E aí eu entrei em contato com eles, mas a academia a gente não faz uma formação de forma individual, como você participou, né? A gente traz aquela academia pro país, monta um grupo para fazer. Então eu não poderia de forma individual fazer a academia. Só que aí eu continuei mantendo contato com eles, com o Rui, com a Francisca, que você conheceu na formação. E quando foi em 2019, junto com o Porto Social, que é uma incubadora de projetos sociais aqui de Recife, a gente conseguiu trazer a academia. E aí a gente fez a academia em 2019 e agora em 2020 a gente já conseguiu fazer outras formações. E eu fiquei como a representante da Academia de Líderes Ubuntu no Brasil. Muito bom. Então, hoje, eu estou à frente de 2 projetos, né? Que é o Ubuntu Consultoria, que hoje o Ubuntu ele já não é mais um projeto, ele se comporta como uma consultoria dentro de empresas, né? Em questão de mentoria de projetos sociais, na luta antirracista. E a Academia de Líderes Ubuntu, que a gente tem como principal missão formar líderes servidores, tendo como base a filosofia. Então, eu represento ela aqui no Brasil. E isso é um pouquinho do que eu faço hoje, um pouquinho da minha formação. Sim, muito bom, bacana. Obrigado pela essa apresentação. Eu acho que é importante também destacar que quem fez o meio de campo entre a gente foi uma amiga nossa praticante de yoga que fez essa formação com vocês, a Lu. Isso. Um abraço para ela, carinho. Ela fez a primeira formação com a gente, né? E ela tava com essa camisa aqui, né? Numa festa de aniversário de uma amiga aqui no Recife. Aí eu falei, Lu, que camisa é essa? Né? Eu sou curioso, aí pergunto para ela. É o número da cela do Mandela, né? Isso. Onde o Mandela É o nosso manto, né? Ficou 20 É o manto de quem faz academia. Aí ela me contou, é uma formação a partir da filosofia Ubuntu. Você conhece? Eu, não. Eu sou porque você é, e forma líderes, jovens e tal. Eu fiquei super interessado. Aí ela me enviou o link da possibilidade de fazer a formação com vocês esse ano, online, né, remotamente, em função da pandemia. Por um lado, foi muito interessante, porque foi bem internacional. No meu grupo tinham pessoas de 3 continentes diferentes, vários sotaques de português diferentes, né? Um projeto super interessante. Mas, por outro lado, eu perdi esse contato com vocês aqui no Recife, de maneira mais local. Então, é verdade. Essa live também... Mas vamos ter outras oportunidades. Acredito que agora em 2021 a gente consiga fazer mais uma formação de formadores. E aí formar líderes para estar trabalhando com a gente nas formações, ministrando as formações. Sim. E eu acredito que agora em 2020 a gente já consiga fazer essa edição em presencial, né? E não mais digital. Então, acho que você tem... É muito interessante, muito legal poder encontrar com você. Repito, acho que o nosso momento é muito difícil, muito complicado. A gente tem a prerrogativa. Hoje eu já fiquei super triste por ver a pesquisa do Ibope, do atual presidente. Acho que a gente tem 2 anos para trabalhar, para tentar impedir, né,
ajudar a impedir a reeleição desse senhor, né? A gente tem que É trabalhar necessário. rede de cooperações e rede de solidariedade, juntando várias pautas progressistas para conter esse tipo de perigo, esse tipo de catástrofe, né? De retrocesso no meio ambiente, retrocesso em saúde, em educação, em políticas sociais, na economia também. Então, é uma catástrofe. Eu acho que a gente tem que estar trabalhando para isso. Eu acho que essa rede E que a solidariedade... gente consiga recuperar esses 4 anos, né? Exatamente. Que a gente consiga recuperar esses 4 anos, porque ainda tem muito, ainda tem 2 longos anos pela frente Pois é. e quanta coisa ele ainda não pode fazer, né? Então, esse projeto de extensão nosso, através do yoga e através da universidade, ele está aberto exatamente para esse tipo de criação de pontes e não de muros, para que a gente possa somar juntos em projetos colaborativos para montar essa base de resistência, né? Porque juntos a gente é mais forte, separado a gente fica extremamente vulnerável e frágil, Fragilizado. né? E com essa tendência grande à violência, à autoviolência, à confusão, né? Essa espécie de depressão, a ver o mundo de maneira muito pessimista em função dos retrocessos que a gente está passando. Então, acho que a gente precisa mesmo dessa rede de solidariedade. Acho que uma coisa que chamou a atenção, que você falou duas coisas agora no começo, eu acho muito importante isso. É, falar. Eu acho que esse momento a gente tem que ocupar as nossas redes, porque a gente tem que usar as nossas redes de uma maneira mais inteligente, não só, especialmente o pessoal do yoga, não só é muito plástico, muito bonito, visual, mas é usar de maneira mais inteligente para viabilizar a própria prática de yoga também. Eu acho que a gente está em perigo, assim, eu acho que a gente não percebe e fica tirando fotos de si mesmo, né? Em poses muito difíceis, na frente de templos e tal. Eu acho que a gente tem que aprender a usar a rede social de maneira mais inteligente, mais ativista, né? Acho que você falou não se silenciar, invisibilidade e formas de opressão, né? Acho que a primeira forma grande mesmo de resistência é ter, por exemplo, esse papo que a gente está tendo, é poder conversar sobre, né? Porque é um histórico muito grande, muito longo de silenciamento. E eu faço uma espécie de meia-culpa. Eu acho que a minha trajetória acadêmica, a academia ela é tão competitiva e ela consegue ser tão individualista, para você conseguir chegar a ter uma espécie de cargo de professor, eu acho que eu tive algum tipo de concentração máxima, assim, de atenção máxima, para entregar os resultados e formar meu currículo e me viabilizar, né? De certa maneira, eu não sou de uma família rica e não acadêmica também, me tornar que eu acho que de certa maneira eu perdi a ligação com essa minha base, né? Essa minha base de identidade, né? De certa maneira. Eu acho que o caso do Floyd desse ano, o caso do menino Miguel aqui no Recife, do João Pedro lá no Rio, e a própria pandemia também fez uma espécie de primavera negra para mim, de certa maneira, para me reconhecer e usar meu papel na universidade para criar essas redes e pontes, né? Como se esse ano eu, de fato, saí do armário, né? Me reconhecer como negro mesmo e falar, estou aqui, esse é meu espaço, eu posso ajudar, eu quero ajudar e vou usar meu papel na universidade e eu acho que como praticante de yoga também, para poder ajudar outras pessoas e viabilizar outros negros e vulneráveis socialmente para chegar na universidade. Eu acho que a gente, em certo momento, a gente se reconhece como negro, isso é muito doido, né? Mas olhando retrospectivamente eu vejo que acho que uma coisa que ficou muito evidente para mim foi uma espécie de cansaço, né? Porque para chegar para ser um professor na universidade é como se eu tivesse corrido uma maratona, assim, 40 e tal quilômetros, começando no quilômetro menos 10. A sensação que eu tinha era uma sensação que eu não conseguia entender direito, eu não conseguia articular direito isso, né? Só agora que eu começo a articular o meu cansaço e o tipo de esforço, de performance que eu tive que ter, não errar, né? Não poder errar, né?
porque o errar só reforçava a própria identidade de fracasso e sempre acertar, né? Porque você está começando muito atrás, né? Você tem que... Bem, já falei muito de mim, mas eu acho que a ideia é mesmo de reconhecer como negro. Eu queria perguntar Isso. para você, assim, pela sua experiência de ativista e tal, é fazer essa diferença, assim, ensina para gente essa diferença do racismo individual, uma espécie de racismo comportamental e o racismo estrutural. Veja que a maioria dos praticantes de yoga são brancos. Assim, eu nunca tive um professor negro de yoga, eu não vejo praticantes negros de yoga com facilidade. Assim. Parece ser uma distorção muito maior do que na própria academia. Na academia, você, nessas práticas de inclusão do governo mais progressista, por exemplo, do PT, a gente teve mais negros na universidade. Agora, no yoga, se nós somos 56% da população, no yoga, assim, eu acho que não bate nem 1%. É algo muito mais, uma distorção muito maior. Assim, né? Então, a maioria é negra, a maioria é branca, mas de bom coração. Né? Eles não são racistas. Né? Comportando, não é, não, assim, aí a pessoa pode pensar, poxa, eu não sou racista, mano. Né? Eu tenho amigos negros, eu não tenho comportamento de racista, né? Mas eu acho importante destacar que o racismo não precisa ser só um racismo individual, ele é um racismo estrutural, né? Nas nossas instituições. Isso é muito importante. Enquanto o Isso. branco não participar da luta antirracista, enquanto a gente não se vê privilegiado e tentar pensar os nossos próprios privilégios, não vai ter avanço nenhum. Né? Mesmo que você não fale algo racista e não tenha pensamentos racistas também. Você pode conversar, ensinar um pouco para a gente Claro. a distinção, pensando nesse público Esse de brancos que gostariam de ajudar, mas não sabem muito bem o que não fazer. sabem como, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar, muitas vezes, homens e mulheres brancos não se veem na luta antirracista porque acreditam que a luta contra o racismo é uma luta da população negra. E isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Por quê? Porque o racismo, o conceito de raça, essa questão de trazer o conceito de raça que era aplicado para plantas e animais, né, e colocar para seres humanos, esse conceito, ele é criado pelo europeu branco. Então, o responsável por criar o racismo não foi a população negra. A população negra, ela sofreu os efeitos dessa produção e sofre esses efeitos até hoje. Então, é muito importante que a população branca não é um processo de culpa, porque a culpa paralisa. Então, não é nessa intenção. É a intenção de você se autorresponsabilizar. Por que você precisa se autorresponsabilizar? Porque você, até hoje, é beneficiado desse sistema. Então, você precisa se colocar na linha de frente da luta antirracista, porque foi a população branca quem criou isso. Então, isso não é um problema da população negra, não é um problema da população indígena. A gente grita porque a gente sofre as desvantagens e as dores desse processo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. A gente só vence a luta contra o racismo se a gente estiver junto. População branca, negra, indígena, amarelo, todos nós precisamos estar juntos. Senão a gente não consegue avançar. E é por isso que trava tanto as políticas aqui, porque a gente não consegue entender o nosso papel dentro desse processo. Inclusive, até a própria questão do pardo no Brasil, como eu, como você, que somos negros e temos o tom de pele mais claro. Até esse processo de sermos mestiços, esse processo influencia dentro desse processo de luta. E foi uma estratégia criada de criar essa questão do pardo, porque o pardo só existe no Brasil, né? Então, por que foi criado o pardo? Porque existia dentro do sistema escravocrata, o próprio senhor de escravos, ele fazia isso. Você que é o negro de tom de pele mais claro, você é melhor que o negro retinto. Porque isso era uma forma de separar a gente, de enfraquecer a luta. Por isso que é tão importante os pardos se autodeclararem negros para fortalecer a luta e se colocar nessa linha de frente. Não é uma comparação de dores. Eu não posso dizer que
pelo meu tom de pele, eu sofro o mesmo tipo de racismo que um homem negro retinto, uma mulher negra retinta, que sofre de forma muito mais violenta, que sofre de forma muito mais direta. Então, é preciso que a gente tenha esse reconhecimento que o tom de pele no Brasil, ele traz privilégios. A sua cor de pele traz privilégios. Mesmo que você seja um branco pobre, você tem privilégio por ser branco. Então, no Brasil, é a quantidade de melanina que determina o tipo de racismo, a violência do racismo que você vai sofrer. Então, a principal coisa que a gente precisa pensar é que o racismo individual, ele não acredita que a sociedade é racista. Ele acredita que existem pessoas racistas. Ele acredita que existem grupos racistas. E o racismo estrutural diz que não. As pessoas são racistas porque reproduzem um sistema que já é elaborado pela sociedade estrutural. E estruturante, está na base da construção do nosso país. Então, a gente reproduz algo que a gente é ensinado a reproduzir. Então, é muito mais que um comportamento. As pessoas que são racistas, elas não são loucas. Elas não são monstros. Elas se acham no direito de ser racista. E é aí onde a gente precisa se questionar de onde é que vem esse direito. Porque a gente não nasce racista. A gente se torna. E esse processo do se tornar racista é porque a gente aprende a ser racista. Então, por exemplo, se eu estou num ônibus e eu vejo um jovem negro entrando nesse ônibus e eu tenho medo, isso aqui é automático, tá? São segundos, eu não vou pensar sobre isso. Já é incutido na minha cabeça que aquele perfil é o perfil de alguém que eu preciso ter medo. As características de um homem negro entrando no ônibus, estando numa rua deserta, é um perfil que eu vou ter medo. Eu sou ensinada a ter medo desse perfil. Então, eu necessariamente, quando ele entrar no ônibus e eu ter medo, necessariamente eu não vou falar uma ofensa racista para ele. Mas eu tive um pensamento racista. Então, o racismo estrutural nos diz que racista não é só a pessoa que ofende. Não é só a pessoa que chama de macaco, não é só a pessoa que manda um negro voltar para a África. Eu tenho um pensamento racista, isso é racismo, porque isso é formado pelo imaginário social que é criado. E a mídia tem um papel muito importante nisso. Por exemplo, eu vou ligar uma novela agora, e aí eu vou ver que existem pessoas negras na novela, ocupando o cargo de empregada doméstica, de porteiro. Algum problema com essas profissões? Não. O que a gente questiona é o espaço de subalternidade que é colocado para o homem e para a mulher negra na novela, por exemplo. Ou se não, ele é traficante. Ou se não, quando ele tem uma família, a família é pobre, veio de uma coisa desestruturada, o filho é usuário de drogas. É sempre algo muito envolto de estereótipos negativos. E esse estereótipo negativo vai construindo na cabeça da gente que aquele é o espaço reservado para o homem e para a mulher negra. Tanto que a gente se espanta quando vê um médico negro. Então, se você for para um hospital particular e você for atendida por um médico negro, você vai estranhar. Aquilo vai... Por quê? Porque não é congruente de acordo com o que a gente é ensinado. Então, a grande diferença entre o racismo individual e o estrutural é que o racismo ele não é só o comportamento. O comportamento é a ponta do iceberg. A gente precisa pensar o que é que legaliza uma pessoa a ser racista. O que é que faz com que ela cresça entendendo que ela é superior a outra pessoa por causa da cor da pele. Que ela é superior a outra pessoa porque o cabelo dela é liso e o da outra é crespo. Porque o cabelo liso é bom e o crespo é ruim. O grande problema é que a gente hierarquizou. O racismo, ele hierarquiza características. Ele liga uma característica física, por exemplo. Se a gente for estudar a teoria das raças, como é construído esse processo de raça, isso se transforma em racismo a partir do momento que eu ligo uma característica física, por exemplo, você é negro. E aí eu ligo a sua cor de pele a dizer que você é preguiçoso. Então, quando a gente vai ver a hierarquia das raças, o negro, ele era preguiçoso, ele era desonesto. Supersexual. Entende? Supersexual. Oi? Supersexual, né? Isso, hipersexualizado, isso aí vem desde o sistema escravocrata.
Por exemplo, o homem, ele tinha que engravidar no mínimo 40 escravas por ano. Um homem negro. Ele tinha o papel de reprodutor, de engravidar para criar, para que nascessem mais escravos. Então, ele era objeto sexual da mulher branca, entende? Ele era tido como objeto, tanto que até hoje a gente reproduz isso, né? Que o homem negro tem pegada, que o homem negro é incansável, que o homem negro tem um órgão genital maior. A gente ainda reproduz isso. E isso é uma forma de animalizar o homem negro. Em contrapartida, a gente faz a mesma coisa com as mulheres, né? As mulheres negras são mais sensuais, têm a beleza exótica, é da cor do pecado. É uma mulher que não serve para casar, mas que serve para ser amante. Entende? É aquela mulher que é a outra, que não é a mulher que você assume e leva para a família conhecer. É sempre o caso, ou ela é o caso, ou ela é a amiga. Ela nunca é a namorada, ela nunca é aquela que é apresentada. E isso também é uma consequência do sistema escravocrata, uma consequência dessa construção que a gente fez lá atrás. Então é muito importante a gente sempre voltar sem ter uma base histórica para isso. Porque tudo é explicado pela história, sabe? Tudo tem uma razão para estar acontecendo hoje. Então, essa é a principal característica, sabe? É a gente não... O racismo estrutural faz com que a gente não questione, por exemplo, que 70% da nossa população carcerária é negra. Bom. E 1% dos nossos advogados são negros, ou seja, 99% dos nossos advogados são brancos. E isso não causa estranheza na gente. Mas quando a gente vê um advogado negro, a gente estranha. Quando a gente vê um mendigo branco, a gente estranha. Porque os espaços sociais que foram construídos, quando a gente muda a lógica, se torna incongruente. Então, isso é racismo estrutural. Bom, entende? É algo muito maior. Acho muito importante ouvir você e aprender de uma vez por todas que na luta antirracista não basta você só não ser racista, né? Isso não é suficiente, né? Não. Tem que ter formas ativas de romper com, digamos, reestruturar, repensar as instituições que nós temos que reproduzem e reforçam essas desigualdades desde sempre, a maneira como nós somos educados, né? Então, mesmo que nós, pardos, negros com pele mais clara, que temos privilégios, eu na universidade, ou brancos, não ser não racista, isso não é suficiente, né? A gente tem que começar a pensar nos nossos privilégios e uma maneira ativa de ajudar nessa desigualdade estrutural. A gente tem instituições que são organizadas depois de 4 séculos, né, de exploração de um povo, né, de uma raça, de escravidão no Brasil. Isso vai ser difícil de ser revertido enquanto todos não ajudarem nisso, brancos, negros, pardos, e todos juntos. Isso é muito importante, né? Então, o racismo individual, da injúria e tal, da violência individual de grupo, é claro que é muito ruim, né? Mas mais perverso ainda é essa espécie de racismo invisível e naturalizado, né? Como se fosse a chuva na Amazônia ou a seca de um deserto. Isso tem uma história, como você bem enfatizou, né? Enquanto a gente não perceber essa história, o nosso papel para reverter coisas e para ajudar nessa reversão, a gente vai continuar perpetuando essas estruturas e essas instituições que reforçam e reproduzem essas disparidades gritantes, né? Você pode pensar no caso dos Estados Unidos, mas no caso dos Estados Unidos, eles são minoria, de fato, os negros, né? E tem um outro processo... 14%. 14%. Aqui nós somos 56% da população. Exatamente. Se você entrar na diretoria, ver as diretorias de grandes empresas, você não tem 56% de negros. Se você for para as universidades, nas salas de pós-graduação ou no corpo docente dos professores de universidade, você não tem 56%. Se você entrar, ver as revistas de moda e de beleza, você não tem 56% de mulheres. Então tem alguma coisa errada. Se você vê a quantidade de pessoas mortas
por violência policial bate 75% de negros. Assim, né? O que está acontecendo? O que é isso? Né? Se você for nas prisões, você vai ter muito mais do que 56% de presença. Então tem alguma coisa Muito errada, mais. né? Tem alguma coisa, essa disparidade, essa desigualdade muito grande. Né? E, maximamente, enquanto a gente não perceber quanto nossas instituições, estruturalmente, as coisas reproduzem isso, brancos e negros, a gente vai continuar sofrendo uma sociedade muito desigual que vai redundar em violência, em mais rancor, mais ressentimento, mais violência, mais ódio. Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Deise, eu falei aqui dos Estados Unidos, né, do caso do Floyd, e do caso do menino Miguel aqui no Recife, né, o caso do João Pedro lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu queria ouvir um pouco você sobre a sua experiência. Por que você acha que o caso do George Floyd, eu não posso respirar, I can't breathe, e chama tanto mais atenção, ou ganhou tanto mais repercussão no Brasil, do que o caso do pequeno Miguel e do João Pedro, né? Da onde é que vem essa disparidade? João Pedro morre numa invasão com 70 tiros. E qual é a casa que um policial entra e dá 70 tiros dessa maneira, se não for numa favela e contra a população negra, né? O absurdo de você ter uma patroa, assim, que não pôde, chama, né, a empregada negra para limpar a casa no meio de uma pandemia, para ela sair com os cachorros na rua, e não pôde cuidar da criança, que não tinha quem cuidar da criança, e acontece uma tragédia como essa, né? E depois consegue pagar uma fiança de 20 mil reais, né? Você pode falar um pouco dessa disparidade, o que você acha, das suas hipóteses? Primeiro, é muito triste falar sobre isso, né? Porque mostra o quanto o Brasil ele é ignorante, e aí ignorante no sentido da falta de conhecimento, a respeito da realidade do próprio país. Então, nós temos uma tendência a nos comovermos muito mais quando acontece algo fora do nosso país do que com a realidade que a gente vivencia no dia a dia. Porque a cada 23 minutos um jovem negro é morto. A cada 23 minutos um George Floyd morre aqui no Brasil. Mas a gente só veio colocar hashtag Vidas Negras Importam e tela preta no Instagram quando aconteceu a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Bom. Sabe? Então, o Brasil ele é muito nesse sentido. Eu não sou racista, o racista é o outro. E nesse processo de não se reconhecer racista, e aí se reconhecer racista é muito complicado para o brasileiro porque ele liga a algo moral. Então ele liga que ser racista é ser mau caráter, que ser racista é ruim. E aí ele não quer se assumir racista. Tanto que muitos brasileiros que praticam atos de racismo dizem justamente isso. Eu não quis dizer isso, eu estava brincando, não foi bem assim. E se você chamar de racista, ele diz que você o está ofendendo. Então, a gente encara o fato de se reconhecer racista como algo ruim. Mas as pessoas precisam entender que se reconhecer racista é o primeiro passo para deixar de ser. Porque enquanto você não reconhece que você foi ensinado a ser racista, que você foi ensinado a reproduzir um sistema, a reproduzir pensamentos, atitudes, você não avança. É por isso que a gente tem 14% de negros nos Estados Unidos e 56% de pessoas que se autodeclaram negras no Brasil. E o quanto os Estados Unidos é muito mais avançado em relação à discussão antirracista, o quanto você vê os atletas dos Estados Unidos se posicionando, atores dos Estados Unidos negros se posicionando. Qual é o atleta brasileiro que a gente vê se posicionar? A gente teve um ginasta agora que se posicionou desde 2015 sobre os ataques racistas que sofria e ele foi demitido. Então, no Brasil, a gente tem o costume, e é um costume péssimo, de culpar a vítima. Então, quem sofre racismo no Brasil e reclama é vitimista.
está fazendo mimimi, entende? Então, a gente deslegitima as dores causadas por esse sistema secular. E eu gosto muito de trazer um comparativo para deixar de forma muito explícita para as pessoas. Por exemplo, nós tivemos no Brasil 388 anos de escravidão. O Holocausto na Alemanha durou em torno de 6 anos. O Holocausto mesmo, né? Não o processo de construção. O Holocausto durou 6 anos. E logo depois que acabou o Holocausto, a Alemanha já estava conversando sobre a questão de indenizar as famílias. Desde cedo, as crianças aprendem o que é o Holocausto. Existem museus espalhados pela Alemanha falando sobre isso. Isso é muito importante. Entende? O que é que a gente tem aqui no Brasil? Você tem uma memória. O que é? A gente veio falar de ações afirmativas mais de 100 anos depois que acabou a abolição, né? Que foi feita a abolição da escravatura. E ainda tem pessoas que dizem que ações afirmativas é querer privilegiar a população negra, né? E dizer que precisa entrar por meritocracia, ou seja, a gente tem uma ignorância generalizada, sabe? E isso também é uma estratégia do racismo estrutural. É fazer com que a gente não leia sobre isso. É fazer com que a gente não aprenda sobre isso. Porque a gente não aprende sobre isso na escola. A gente não aprende sobre isso na faculdade. Eu fui formada em pedagogia na Federal e eu só tive uma disciplina de relações étnico-raciais que é eletiva, ou seja, faz quem quer. Ou seja, eu estou sendo formada para trabalhar em um ambiente de escola e eu não tenho essa visão crítica trabalhada na faculdade. Então, que tipo de profissional eu vou ser? Um profissional que reproduz as práticas racistas dentro do ambiente escolar. Mesmo que não e que não consegue se perceber reproduzindo porque em nenhum momento foi trabalhado isso em mim. Então, o conhecimento que eu tenho hoje é um conhecimento que eu fui buscar de forma individual. É um conhecimento que eu consegui em uma educação não formal, através de movimentos sociais, né? Através de procurar, de fato, autores que estavam falando sobre isso no Brasil, porque nós temos muito. Então, como é que a gente pode exigir uma sociedade com um senso crítico muito bem trabalhado se a gente não faz isso enquanto país? Se a gente não faz isso enquanto governo, enquanto dono de escola, enquanto pessoas individuais. Porque quando eu falo racismo estrutural, muitas pessoas se assustam e dizem assim, mas aí eu não tenho condições de fazer nada, né? É algo muito maior. Sim, você tem. Todo mundo tem condições de fazer alguma coisa diante do espaço social que você ocupa. Então, se você é um professor, você tem condições de falar sobre isso em sala de aula. Se você é um aluno, você tem condições de falar sobre isso na sua casa, com seu grupo de amigos. A começar a desconstruir em si você, para quando você for um profissional, não reproduzir também. Então, todo mundo tem condições de fazer alguma coisa. Mas, para isso, a gente precisa desenvolver esse senso crítico. E aí, a escola hoje, a educação hoje, ela não é uma aliada da luta antirracista, ela é parte do problema. Porque a gente não conseguiria reproduzir a cultura racista que a gente tem hoje se não tivéssemos a educação e a escola fazendo parte desse processo de reprodução. Entende? Então, é algo muito, muito maior do que o que a gente pensa, mas o primeiro passo para a gente pensar em fazer alguma coisa é a gente reconhecer. Reconhecer que o país da gente é racista, reconhecer que nós reproduzimos o racismo, mesmo que a gente não queira. A gente reproduz em expressões racistas que a gente fala. Então, a coisa tá preta, lista negra, mercado negro, ovelha negra. Isso são tudo conotações racistas que a gente fala no nosso dia a dia. E é uma forma da gente estar reproduzindo essa visão negativa a respeito do preto e negro. Tem razão. Entende? Então, não é tão fácil se autodeclarar negro, porque tudo que é referente a nós é negativo. Então, quem é pardo tende a se distanciar disso e chegar mais perto desse padrão de branquitude para que não sofra os efeitos violentos do racismo estrutural, né? Do racismo ofensa, que a maioria dos negros retintos passam por isso diariamente. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, sabe? E sem essa percepção, a gente não avança. Eu acho que você tem vários pontos muito importantes. É importante dizer como as nossas instituições, elas de fato reproduzem, reforçam, né? Você está mudo para mim, eu não estou te ouvindo. Não está ouvindo?
Tá Ficou ouvindo mudo. agora? Ouve? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo. Eu não sei por quê. Alô, alô? É até bom o pessoal falar, só sou eu que não tô te ouvindo, o pessoal tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Rochelle, Quem tiver aqui assistindo, se puder dar esse feedback. tá normal aqui. Ó, tá normal, então sou eu que não tô te ouvindo. Tá. Você tem um fone, talvez? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair e entro de novo. Tá bom. Eu vou sair e entro de novo. Tá. Então, a gente está conversando aqui com a ativista Daisy Rodrigues sobre a luta antirracista. E daqui a pouco a gente vai começar a falar mais da parte positiva, agora a gente está na parte, digamos, negativa, o volume tá alto. Eu acho que ela tocou num ponto muito importante agora, que o racismo, dizer que o racismo é estrutural e está nas nossas instituições e elas reproduzem, isso não significa que ele é irreversível, né? Isso é muito importante, né? Estrutural não significa que ele nunca não vai poder ser combatido, pode, digamos, acabar. Ela entrou de novo aqui. Ela está conectando. Isso aí que apareceu. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo mais. Eu também não tô me vendo também. Eu tô te vendo, mas não tô me vendo. Deixa eu ver se volta aqui. Talvez seja a conexão, né? Nossa, aí. Tá, então essa irreversibilidade eu acho que certamente não é algo ligado a um racismo estrutural. Ela entrou de novo. Ela está conectando. Pois é, você não está aparecendo para mim. Talvez seja a tua Pois conexão. é, deixa eu ver aqui. Apareceu. Apareci? Sim. Daisy, por organização, a gente tem mais algo como 10, 11 minutos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa discussão sobre o racismo inverso, né? Certo. Mostrar para a gente o que significa esse racismo reverso, se isso existe, e qual é o tipo de estratégia envolvida nisso, né? A gente teve o caso da loja Magalu agora, e o problema das cotas, e Sim, o que sim. isso significa para você nessa luta antirracista e como a gente pode se defender desse tipo de coisa. Depois eu acho importante a gente falar da parte positiva, né? O que é a filosofia Ubuntu e também um pouco, talvez, de yoga, né? Que é também muito Ok. compatível. É importante que a gente entenda que racismo reverso não existe. Tá? O que pode existir é discriminação e preconceito. Não existe. E por que racismo não existe? O racismo reverso, no caso. Por quê? Porque o racismo, ele é um sistema de opressão, tá? E ele é um sistema de opressão que ele é construído para oprimir a população negra e indígena. Ele não é um sistema de opressão que surge para oprimir qualquer pessoa. Ele é construído como uma pirâmide em que no topo está as pessoas brancas e na base da pirâmide está as pessoas negras e indígenas. Então ele não é um sistema de opressão criado do nada. Todas as pessoas. Não é. Sabe? Ele é criado já com esse intuito. E o racismo, ele se dá em relações de poder. Ou seja, a população negra ela não tem poder institucional para desenvolver subjetividades a respeito do branco, por exemplo. Eu posso dizer que você é branquelo, mas isso não te impede de entrar em espaços. Você não perde uma chance de emprego porque você é branco. Você não é impedido de entrar em determinados locais. Você não é confundido com bandido porque é branco.
Então, a população negra ela não tem poder institucional para desenvolver essas subjetividades a respeito da população branca. Assim como os indígenas também não têm esse poder institucional. Eles podem dizer na tribo deles, por exemplo, que o branco é desonesto. Mas o que é que isso interfere na tua vida? De forma estrutural? Em nada. Por quê? Porque são populações que, historicamente, não têm poder institucional para isso. Então, o racismo, ele é relações de poder. Entende? Ele é construído em poder e dominação. E a população negra e indígena não tem poder para ser racista. Ela pode ser discriminatória, ela pode discriminar. Ela pode ser preconceituosa, mas ela não pode ser racista. Então você pode dizer assim, ali tem um grupo de negros e eles disseram que não querem que eu fique com eles, e eles... Isso é discriminação, mas não é racismo. Tá? Porque o conceito de racismo, ele se baseia em poder. E nós não temos poder para ser racistas. Da mesma forma que um negro não pode ser racista contra o negro. Tem muitas pessoas que dizem isso. Ah, mas o próprio negro é racista com ele mesmo. Não. Não há racismo de negro para negro. Como eu falei, pode ter preconceito, pode ter discriminação, mas não racismo. Entende? Então é muito importante que a gente entenda o que são, o que é, como é que se conceitua essas três palavras principais, que é o preconceito, a discriminação e o racismo. Quando a gente vai olhar de fato o conceito, a gente entende que não tem possibilidade de existir racismo reverso. E como é que você vê esses ataques às cotas e agora a Magalu Eu vejo como uma completa falta de conhecimento a respeito do que são ações afirmativas, tá? Uma completa falta de conhecimento a respeito da história do próprio país, a respeito do que é luta antirracista, qual o objetivo de ações afirmativas empresariais. Por quê? Porque a Magalu, ela fez especificamente este edital só para pessoas negras. E isso ela tem todo o direito de fazer, porque é constitucional. Ações afirmativas no mercado de trabalho é algo constitucional. Ela não está dizendo que não vai abrir outros programas de trainee de forma mais universal, que todos possam se inscrever. Porque a gente precisa entender que, num país desigual como o nosso, se eu crio um programa universal, eu beneficio a população que tem mais acesso. E a população que tem mais acesso é a população branca. Então, não tem como existir meritocracia em um país como o nosso. Por exemplo, a maioria dos programas de trainee pede inglês avançado. Inglês é um privilégio. Quem vive em comunidades e periferias não tem condições de ter inglês em níveis avançados. Então, quando você faz uma exigência dessa, você, de uma determinada forma, está trazendo apenas uma população para o seu programa de trainee. Basta você colocar na internet e ver foto de trainee do Itaú, de tantas outras empresas, é um time branco. Porque você pede muitas coisas específicas que uma população que não tem condições financeiras, não é capacidade, que não tem oportunidade. Precisa dizer que o meu curso de trainee é só para branco. Quando você coloca todas essas condições, você só está chamando branco para participar. Sim. Porque a gente está falando de acessos e oportunidades que a população negra não tem. Muito importante. Então, é completamente legalizado. E é importante que outras empresas façam, como a Bainer também está fazendo agora. Isso. A Magalu e a Bainer. E que isso cresça. Porque sem essas ações afirmativas, a gente não consegue acessar. Não é porque a gente é menos capacitado, é porque a gente tem menos oportunidades de acessos e de direitos. Muito bom, eu gostei muito. Eu acho que nessa onda de meritocracia do discurso liberal, a gente perde a visão da condição básica, que seria de igual oportunidade, né? Se você Isso. basicamente pensa em mérito quando você sai, né, o ponto inicial é um ponto extremamente desigual, é claro que o resultado também vai ser claramente desigual e vai só reforçar o próprio Exatamente. desigualdade do sistema. Isso é muito importante, a gente está de olho nisso. Eu acho que eu sou fruto, Marcos Silva, isso é importante falar, como professor universitário na Universidade Federal, eu sou fruto das ações afirmativas de 13 anos do governo PT. Eu acho que eu tive bolsas o tempo todo
morei em alojamento estudantil, e se não fossem as ações afirmativas na educação do governo mais progressista, eu não teria sido possível. Eu não poderia estar aqui hoje Exatamente. ajudando outros alunos negros e pobres para conseguir isso. É muito importante ter ação afirmativa. Isso torna possível, né, uma geração que pode continuar trabalhando na pauta progressista, né, nesses pontos. Exatamente. Deise, vamos falar agora nos minutos finais sobre coisas positivas. Vamos falar um pouco da filosofia Ubuntu. Apresenta um pouco para a gente Ai, que bom. isso. Pode dar o seu show, muito bom. Com certeza, a filosofia Ubuntu é o que dá base para toda essa construção que eu faço hoje. E é muito nesse processo de não desumanizar quem me desumaniza. Isso é muito forte. E isso é um trabalho diário. Mas eu acho que super necessário para que a gente consiga construir esse futuro juntos. E outra coisa que é muito importante é que a filosofia Ubuntu, ela acredita que eu sou porque você é. Que eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. Então a gente luta pela igualdade. Mas a gente luta pela igualdade não é com uma visão romântica de que não existe problemas no mundo. Pelo contrário. A gente luta pela igualdade através do princípio da equidade. Ou seja, eu entendo que eu preciso dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos, para que a gente tenha, aí sim, um mundo igual. Igual em oportunidades. Não é igual que eu tenho que pensar igual a você. Porque na filosofia Ubuntu, a gente celebra as diferenças. A gente celebra a diversidade. E, e a gente faz um trabalho de conseguir conviver juntos na diferença. Não é eu quero conviver com você porque você concorda comigo, ou eu quero conviver com você porque a gente pensa igual. Aí é fácil, né? A filosofia Ubuntu faz com que a gente trabalhe justamente isso. Como é que eu consigo te respeitar, Marcos, com os teus pensamentos? Como é que eu consigo conviver com você harmonicamente, te amando, e aí não é te amando o sentimento, mas te amando em comportamento. E te amar em comportamento é decidir te respeitar, independente de eu concordar ou não com você em alguma coisa. Então, esse processo de humanização dentro da filosofia Ubuntu é muito importante. Esse respeito ao outro, acima de qualquer coisa. Então, isso é um pouco da filosofia Ubuntu e o que ela me traz, tanto para a luta antirracista, quanto para tudo que eu faço na minha vida. Porque filosofia Ubuntu é estilo de vida. Né? A gente primeiro tem que colocar isso na nossa vida como inteiro para que isso se reproduza em tudo que a gente fizer. Então é isso, eu sou porque você é, e eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. Isso é ser Ubuntu. Muito bom. Isso lembra muito o Namastê da tradição É, sânscrita, reconhecer o outro, né, como uma espécie de divindade isso. também. Especialmente o interesse colaborativo, né, de comunidade, né? Você tem que ter, digamos, esse horizonte coletivo para que você tenha indivíduos autônomos. E você só pode ter autonomia enquanto você puder sustentar, fomentar a autonomia do outro também, né? Que as coisas Exatamente. possam criar e se desenvolver em rede, né? Formando pontes e não muros, né? Como a gente está agora Isso. inserido no meio de muito conflito, muito ódio, muita violência. Acho que é uma filosofia africana, em certo sentido, irmanada com outras filosofias de outros lugares, por exemplo, a filosofia indiana também. Acho que a gente está nos momentos finais. Deise, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente. Conta com o nosso projeto, você é bem-vinda. Nós somos parceiros aqui no Recife. Coisa boa. Conta com o nosso projeto, que eu puder ajudar você também na academia, né? O que você puder achar que eu possa ser útil, pode contar com a gente, né? Nesse maximamente rede de solidariedade, ouvir os outros, escutar, né? Acolher minorias e os oprimidos, isso é muito importante em políticas afirmativas. Veja o seu papel, não é porque você não é racista que não é que isso é suficiente, é preciso você ativamente tentar reverter esse quadro estrutural de desigualdades, enquanto os brancos, negros juntos não trabalharem nisso, não tem democracia, né? Isso. A Quando gente não avança. 56% da população é discriminada e está fora do ambiente de poder, não tem democracia, né? Sendo branco ou negro. Deise, palavras finais aí para a gente fechar. Faltam um minuto.
Gente, obrigada. É só agradecer mesmo a oportunidade de estar vindo aqui conversar com vocês. Me coloco à disposição. Tem um perfil da Ubuntu, o perfil da academia, o meu perfil individual que vocês podem estar entrando. Conversa comigo. Se tiver dúvida, conversa, que eu estou sempre à disposição aí para a gente crescer juntos, porque a gente só combate o